Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês, né? Nesse dia 13 de junho, já passou o dia dos namorados, mas ainda estou no clima do romance. Então, por quê? Porque nós vamos falar sobre uma coleção que é só amor. É uma saga que todo mundo tá amando, que tá adorando colecionar, que é justamente a saga dos X-Men. Sim, nós vamos estar falando justamente um ano de publicação dessa incrível epopeia mutante que está sendo trazida pela Panini. Só que, antes de mais nada, primeiramente, antes de começar a falar sobre ela, eu gostaria de primeiramente convidar vocês a clicar no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. E se você for novo, por favor, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção. E vamos nessa. Gente, vamos lá. Sagas, né, como todo mundo já sabe, são publicações em formato econômico, olha as aspas aqui, né, porque não é tão econômico assim, mas comparado com publicações de capa dura, é econômico sim. Trazendo histórias que já haviam sido publicadas antes ou não, porque tem muita história que nunca havia sido publicada aqui no Brasil e que as sagas estão sendo responsáveis por trazê-la para a gente. Por exemplo, a saga do Batman, que sempre teve uma publicação muito irregular pela editora Abril, finalmente está sendo publicada na íntegra todo o seu material. E a mesma coisa referente à saga dos X-Men, né? Porque a Abril publicava os X-Men, né, em revistas muito soltas, sabe? Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, e aí vai, sabe, do Incrível Hulk. Era uma loucura, gente, era uma loucura. O mix eu não sabia nem como é que os caras faziam para organizar essa loucura toda. Mas enfim, gente, um aninho dessa publicação que sinceramente tem sido um deleite para todos nós. Por quê? Porque simplesmente a gente só havia visto esse material em formato muito, digamos assim, não muito digno, que é o formatinho, que ele sabe, você sabe muito bem que a questão da arte é aquela coisa muito diminuta, não é algo que a gente gostaria muito de ver, mas, enfim, está sendo trazido num formato bem legal, que é o é, formato americano, né, tradicional, e que bom que ela está aqui em nossas mãos. Então, gente, hoje eu queria estar falando com vocês sobre o melhor e o pior, né? Infelizmente, toda uma história tem sempre um momento que não foi muito bom e tem momentos épicos. Então vamos começar logo pelos momentos ruins, que na minha humilde opinião, claro que na sua pode ser totalmente diferente e simplesmente respeito a sua opinião. Se quiser colocar nos comentários, não, Carlos, eu acho que você errou aqui, não precisa, fique à vontade. Fique sempre à vontade para comentar se concorda ou não e dizer para você qual é o melhor momento dos X-Men e o pior, tá bom? Bom, a gente começa logo primeiramente trazendo com o material número 1, publicado no dia em junho de 2022, trazendo a sua história principal, que é a Uncanny X-Men 168 a 173. Aqui foi o momento em que os X-Men já estavam no momento de transição. Eles estavam na Heróis da TV, às vezes nas Super Aventuras Marvel, e depois daqui vai começar aquela minissérie que fez a transição de revistas irregulares para sua própria revista, a revista dos X-Men. E, gente, maravilhoso material, traz finalmente uma história que eu nunca tinha visto e, sinceramente, eu nunca havia entendido por que a Tempestade adotou aquele visual punk, né? Ficar cabelo raspado, só aquele moicano e aquela roupa de couro. Nunca havia entendido isso e finalmente eu pude ler na sua íntegra. Muito bacana. Foi um dos melhores momentos que eu acho, um das que eu mais gostei e que valeu a pena essa espera, tá certo? Momento que talvez não foi tão bom, que eu sinceramente eu não gostei muito, foi justamente na edição número 2. Por quê? Por que não foi tão legal? Primeiramente, traz as edições da Uncanny X-Men 174, 175, né? Que acho que já era a minissérie de transição, que foi uma minissérie de quatro partes, quinzenal, que mostrava uma aventura que, antes de começar a nova revista da Abril. Mas o que é que tem ruim nessa edição? Eles trouxeram uma história de 2014 e outra da década de 90, acho que foi 94 mais ou menos, foi quando foi lançada a revista de 93, mas foi publicada em 94. E, gente, sinceramente, é uma história do qual não faz. Foi um desperdício, porque poderiam ter trazido uma história mais, sei lá, uma outra história, uma história complementar, ou mesmo adiantar mais alguns números da Uncanny X-Men, mas foi um momento que não foi muito bacana. A justificativa que a gente tem quando a gente lê
é meio que para justificar as ações daqueles personagens. Uma era voltada para Kitty Pryde e outra para Tempestade. Mas, sinceramente, são histórias descartáveis, não precisava ser publicada, na minha humilde opinião. Então, a edição número 2 talvez tenha sido a mais fraquinha. E aí dá aquele momento de subida de qualidade, que quando foi justamente a edição número 3, quando trouxe consigo o final da minissérie e já a primeira história dos X-Men pela editora Abril. Foi trazida justamente nessa edição número 3, que é onde a gente conhece os Warlocks e tudo mais, e cara, o Caliban, né, muito, muito bacana. Eles trouxeram edições da Uncanny X-Men 176 a 181. Muito, muito show. E para mim, esse é o ponto mais alto da história. Não, um segundo ponto mais alto. Primeiro, já falo. Que é essa edição aqui, justamente, que é a Morte em Vida. Foi a edição que justamente aconteceu que a Tempestade perde seus poderes. A Tempestade não é mais a mutante, né? Ela não tem mais seus poderes. Graças ao Forge, que criou uma arma que tira os poderes dos mutantes. E aí, cara, sinceramente, essa história é muito triste, porque tem toda a poesia visual do Barry Windsor Smith, cara, que sinceramente é a história mais linda que eu já li, uma das mais lindas, que é justamente a capa, que é o momento do Forge, ela tentando entender o que está acontecendo, ela também descobrindo que foi ele que criou o tal equipamento que tira os poderes. Então, sério, uma série de situações que, sinceramente, é um ponto-chave. Muito, muito lindo mesmo, de verdade. E você fala também a briga do Colossus com o Fanático, né? Porque o Colossus tinha dado um fora na pobre da Kitty Pryde, né? Depois que ele está pensando na menina que ele encontrou lá no planeta bélico das Guerras Secretas. Ele está nessa noia. E a confusão mental que a pobre da vampira estava passando por esse momento. Se ela é Carol Davis ou se ela é a vampira. Enfim. Outro ponto muito, no qual, na minha opinião, eu não gosto muito, é justamente esse aqui, a Kitty Pryde e Wolverine. Foi uma minissérie que foi publicada em 2 partes, é quinzenal, se não me engano. E, gente, por que eu não gosto dessa história? É mais pela questão da arte. A arte, para mim, foi algo que, sei lá, não, foi algo muito feio, cara. Desculpa, eu não gosto de forma alguma. É o que eu não me agrada. A história é interessante, é a explicação por que. É uma aventura toda que explica por que a Alice ela passou a adotar o nome de Lince Negra. Mas, como eu disse, é uma história meio mais ou menos, não me agrada muito. E a arte, principalmente, é uma das piores. E aí vem a edição 6, que justamente é retomada daquele ponto a história do Barry Windsor Smith e o que acontece com uma espécie de raça alienígena que está tentando dominar o Forge. Cara, bem louco mesmo. Essa edição, ela traz também uma aventura. A Uncanny X-Men 187 a 190, tem a Marvel Team Up 150 e o material da Marvel Treasure Edition. Essas histórias nunca haviam sido publicadas antes, a Treasure Edition. Mas é uma história assim, meio, vamos dizer assim, fraquinha, vai. Meio fraquinha, é uma história com um anjo, que é essa aqui, ó. O anjo é uma história mais ou menos, mas tem a sua qualidade. Mas é também uma história muito bacana. E aí vem a edição número 7, que traz a Uncanny X-Men 191 a 192. X-Men Anual número 8, material da Bizarre Adventure 27 e a Marvel Fanfare 40. Cara, essa história que traz aquelas histórias em preto e branco são boas e ruins. Essa Marvel, se não me engano, essa Bizarre Adventure já havia sido publicada, se não me engano, nas edições da Morte, Ressurgimento da Fênix, se eu não me engano, ou foi da... Acho que foi essa. Ou é da Guerras Asgardianas, que a gente já vai falar sobre isso. Cara, é uma história bem louca, cara. Sinceramente. São 2 ou 3 histórias onde, por exemplo, essa primeira, o Noturno vai se envolver com aquele vilão Vanished,
e nunca havia sido publicado o nome dele. Cara, o desenho é muito louco. O cara lembra um pouco o professor Xavier, né? Mas aqui ele tem as suas diferenças. E uma outra era uma história da Jean Grey com a irmã da Jean Grey, relembrando uma aventura que elas passaram juntas. Mas, enfim, não é nada mais. E essa outra aqui que eu acho... não acho muito bacana não, que é uma da Tempestade. Enfim, não é algo que eu adore, sinceramente. Eu encontro dela com a mística, né? Enfim. E tem essa anual, são eles contando histórias. Enfim, não é uma edição do qual também tem suas vantagens. E aí vem a edição número 8, que aí vem um ponto polêmico que muita gente talvez não tenha gostado, alguns sim, alguns não, que era sobre o que aconteceu. A Panini resolveu trazer a edição justamente da Guerras Asgardianas. Por que eles mas por que eles publicaram nessa edição se já havia sido publicada na Marvel Vintage? É porque elas têm uma real ligação com as histórias que estão por vir dos mutantes. Então, assim, eles tinham que publicar, não tinha para onde correr. Eu até achava que eles iriam publicar a história da ressurgimento da Fênix, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso vai deixar mais para um Epic Collection, eu acho. E, cara, simplesmente é a aventura que foi publicada na edição 8, uma parte, e a outra foi na edição 11. Justamente, essas duas edições trazem essas duas histórias envolvendo as Guerras Asgardianas. Ainda traz uma edição da 193 e essa... Não, só as anuais, dos Novos Mutantes, dos X-Men e uma X-Men Classic. Mas essa Classic tem um envolvimento justamente com a edição número 12. Mas já a gente fala sobre isso. Vamos ainda para a edição número 10, que onde justamente traz aquela aventura que havia sido publicada na revista do Hulk, uma história do Noturno. Tem gente que não gostou muito, ela não faz nada no menor sentido, mas tem seu valor, como eu disse, porque tem a ver uma relação direta com o personagem. E essa foi talvez uns acertos dessa história, que traz essa minissérie do Noturno do 1 a 4, a Uncanny X-Men 199 e um material da Bizarre Adventure, né? Que é uma história desenhada pelo Jorge Pérez, cara. Aí sim, é algo que vale muito a pena o cara ler isso aqui, mesmo sendo preto e branco, que realça a arte. Então, isso foi muito show de bola. E ainda temos a continuidade daquela história do Barry Windsor Smith, né? Trazendo, envolvendo a Tempestade, né? A situação dela, todo o drama que ela tá passando. E, cara... Enfim, é uma história muito, muito bacana. Na verdade, é meio que ela tentando se reencontrar indo para a África. Então, e vem, sinceramente, a melhor história até agora, no presente momento, que é justamente o julgamento do Magneto. Essa sim é a história que, sinceramente, é algo que eu estava muito esperando. O Chris Claremont estava muito inspirado quando fez essa edição, cara. Cheio de citações, cheio de momentos épicos que trazem um porquê a redenção desse vilão que outrora era o grande inimigo dos mutantes e hoje entende que ele quer mudar de lado, quer mudar de visão para que ele possa talvez mudar sua luta. Então, sinceramente, é uma das melhores histórias já publicadas pela Panini. Sinceramente, essa sim foi o top do top. E, cara, essa aqui traz a edição 200, aí traz a edição 200 a 203 e uma Marvel Fanfare número 33. É uma história, sinceramente, a Fanfare é uma história mais ou menos fraquinha, mas tem o seu valor. Cara, e muita gente estava já esperando que as próximas edições que estavam por vir viriam já o começo dos grandes momentos dos mutantes, que foi o massacre dos mutantes. Não foi dessa vez, está previsto mais ou menos na edição 16 e 17, que talvez traz essas publicações que foram, sinceramente, muito marcantes. Porque envolve também não só a Uncanny X-Men, mas envolve o Power Pack, né, o Quarteto Futuro, envolve os Novos Mutantes e também envolve os X-Factor. Então, assim, é uma gama de coisas que vem acontecendo para poder justificar toda essa ação que vai acontecer nas edições seguintes, tá bom? E, gente, sinceramente, como eu gosto sempre de ressaltar, é uma das melhores coleções já publicadas. Se você a ver por aí, sinceramente, vale a pena você acompanhar.
Era o carro-chefe da Marvel, né, nos anos, final dos anos 70, todos os anos 80, nos anos 90, aí no final dos anos 90 é aquela da caídazinha e tal, mas é normal disso acontecer. Mas como eu sempre gosto de dizer, é a melhor edição já publicada do modelo Saga, né? Claro que tem outros, mas na minha humilde opinião é a que é a minha favorita, tá bom? Bom, gente, era meio isso que eu queria fazer esse levante sobre as 12 edições. É algo que sinceramente vale a pena o cara ir atrás, tá bom? E queria agradecer demais a atenção de vocês. Então, tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!